Ele é uma parte. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Vou ler todo esse pedaço aqui, tá? Número 6. Sobre fora da caridade na salvação. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13º, versículo de 1 a 7 e 13. Acho que vou ficar nesse, né? Sim. Tá. É suficiente para uma encarnação, no mínimo. Que mensagem linda, né? Que serve para a reflexão da gente. Bom, então eu vou pedir para o Wilson uma prece de abertura, de harmonização para o nosso estudo. Levemos o pensamento em prece. A Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso amado Mestre, mentalizando da forma de que somos capazes, na certeza de que sempre estamos na presença de Deus e sob a assistência de Jesus. Pedimos a bênção da presença onde quer que estejamos, eu em casa e meus confrades na casa espírita, como também aqueles outros que ainda adentrarão a este encontro virtual, dos bons espíritos para nos assistir. Antecipadamente já agradecemos pela assistência que receberemos e pela oportunidade de aprendermos um pouco mais, a fim de melhor nos conduzirmos nas atividades no campo da seara do Mestre Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo que nos tem concedido, pelo teu Evangelho, Jesus, pela doutrina espírita que traz luz sobre os seus ensinamentos e nos permite melhor nos conduzirmos com o aprendizado feito. Assim, em nome de Deus e de Jesus, iniciamos mais um encontro de estudo neste domingo. E assim seja. É assim. Encarnados, falamos em pouco, mas com certeza. Temos uma turma de irmão aqui que não tem problema em levantar cedo, não tem esse problema aí, então, estudando conosco aqui. Então, vamos lá, o item é o 147. Então, vou pedir para a Silane a leitura desse item para nós. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermédio representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram, desde todos os tempos, e que desde todos os tempos se hão produzindo os diversos fenômenos que conhecemos. O da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais.
Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras. Também conheceu necessariamente a escrita direta. E possível é que, na teoria das modificações, porque os espíritos podem fazer passar a matéria. Teoria que desenvolvemos no capítulo 8, se encontre o fundamento da crença na transmutação dos metais. Toda vida, quaisquer, que tenha sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas, foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida. Estes últimos anos, em Paris, foi o Barão de Guldensturm, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com grande número de facsímiles das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do senhor Guldensturm, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas, incontestavelmente afastam toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia que ele obedecesse. Quando muito o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, um fato responde peremptoriamente o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as preocupações necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. E aqui ele tem uma observação ali do item onde que foi, lá embaixo. A realidade dos espíritos e suas manifestações, uma nota embaixo, vamos ver. Depois do facsímile ali das escritas que obteve. Tá. A realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta. Pelo senhor Barão de Guldensturm, primeiro volume, tá, 8º, 15 francês e 19. Sim, também sobre a obra do Barão. As palavrinhas aí, são esse da Guldensturm, não sei se é assim que fala. Eu acho que continuando, né? Mais um pouco. Ainda é sobre a escrita direta, eu podia lembrar nós também. Só um pouquinho aqui, eu tenho um material que eu encontrei na internet. Estava ensaiando aqui para compartilhar com vocês, que é a respeito disso. Vamos ver aqui. Acho que é melhor nesse comentário. Mas depois mesmo, mas aquele dessa partezinha tem material, né? Vocês conseguem ver aí? Sim. Esse aqui, eu não sei se tinha fotografia na época, deve ser uma pintura da imagem desse barão. Gutenberg? Eu acho que era olha, se vê tu e o barão assim, até que tu é mais bonito que o barão. É Guldensturm, eu acho que se pronuncia assim, né? Mas aqui o que me chamou a atenção aqui na página 5, ó. Porque nós fizemos um comentário na semana passada sobre isso. A escrita direta. Ele fez várias experiências, aí as pessoas podem encontrar na internet, é só pesquisar. Diz assim, o Barão de Guldensturm foi o primeiro que obteve na França a escrita direta. Eis como ele relata o fato. Em um belo dia de agosto de 1856, veio-lhe o pensamento de experimentar se os espíritos podiam escrever diretamente sem o auxílio de um médium.
que essa é a escrita direta, né? O médium não interfere. Conhecendo a escrita direta misteriosa do Decálogo, segundo Moisés, que escrita direta é esta? Os 10 mandamentos. Sim. E, segundo Moisés, foi escrita na pedra diretamente, não foi ele que escreveu, segundo ele, né? Então, seria um fenômeno mediúnico de grande envergadura, escrever numa pedra com fogo. Então, ele conhecia essa história, né? Uhum. A escrita igualmente direta e misteriosa na sala do festim de Baltazar, segundo Daniel. E tendo ouvido falar dos mistérios modernos de Stanford, na América, onde se acharam certos caracteres ilegíveis e estranhos, traçados num pedaço de papel, e que não pareciam provir dos médios, o autor quis certificar-se da realidade de um fenômeno cujo alcance seria imenso, se fosse verdadeiro. Colocou, portanto, olha só a experiência como é que ele fez. Colocou, portanto, uma folha de papel em branco e um lápis aparado dentro de uma caixinha fechada à chave. Guardando sempre essa chave consigo e a ninguém dando parte da sua experiência. Ou seja, ele fez em segredo. Então ninguém sabia, só ele. Durante 12 dias esperou inutilmente, sem observar o menor traço de lápis no papel. Mas, a 13 de agosto de 1856, o seu espanto foi grande quando notou certos caracteres misteriosos no papel. Apenas sucedeu tal fato e ele repetiu por 10 vezes a experiência no mesmo dia, para sempre memorável, colocando no fim de cada meia hora uma nova folha de papel em branco na caixinha. A experiência foi coroada de êxito completo. No dia 14 imediato, 14 de agosto, fez de novo umas 20 experiências, deixando a caixinha aberta e não a perdendo de vista. Vejam bem, ele ficou curioso. Como assim, né? Vamos deixar a caixinha aberta, não precisa ficar fechada. O espírito não precisa ficar escondido para fazer isso aí. Então, essa história de colocar lá numa gaveta, não precisa, pode ser aberta mesmo. E aí ele prossegue, ó, deixando a caixinha aberta e não a perdendo de vista. Viu, então, que caracteres e palavras na língua estônia formavam-se ou eram gravadas no papel sem que o lápis se movesse. Desde então, vendo a inutilidade do lápis, cessou de pô-lo sobre o papel e, colocando simplesmente uma folha de papel dentro de uma gaveta em sua casa, obteve também comunicações. Aí aqui diz, no fim da obra do Barão encontra-se facsímiles, seriam cópias do originais, né? O Barão, não vou dizer o nome porque não sei pronunciar, repetiu a experiência em presença do conde, outro nome estranho em francês, Durches, e este obteve uma comunicação de sua mãe, cuja assinatura e letra foram reconhecidas como autênticas, quando comparadas com as dos autógrafos que o conde possuía. Esses primeiros ensaios foram seguidos de muitos outros, e o autor adquiriu a certeza de não ser ele quem escrevia em estado sonambúlico, como julgou a princípio. Aqui tem uma coisa interessante que me ocorreu. Eu comentei há algum tempo que ele recebeu uma comunicação em estado sonambúlico, deduzi eu, porque tinha um papel e um lápis de cor, e a mensagem veio escrita em lápis de cor. Mas ela não lembra de ter feito, então seria em estado sonambúlico. Mas também existe essa possibilidade de ser uma escrita direta. Eu não tinha pensado nessa hipótese, porque eu me recordo que ela estava limpando o quarto quando achou e veio chorando quando leu a mensagem, né? Surpreendida. E os textos, um conteúdo que a gente nem pensa, não vou entrar no mérito da questão aqui, que é uma coisa particular da família, né? Mas o fato é que isso aconteceu conosco e numa peça de interpretação eu já deduzi que fosse, embora os indícios sejam maiores nesse sentido, uma psicografia sonambúlica,
porque seria o mais lógico, né? Mas também existe essa possibilidade de escrita direta. E outra coisa, nós comentamos no último encontro, né, que a gente achava que era com o lápis que escrevia por intervenção do espírito. E esse Barão também pensou assim, ele botou um lápis lá e aguardou, mas ele ficou pensando como é que o espírito vai lá e escreve. Aí ele deixou a gaveta aberta e ficou observando. Agora imagine a paciência desse Barão, que naquele tempo não tinha essas câmeras que detectam o movimento. Teve que ficar o tempo todo lá até que o fenômeno se produzisse para ele se certificar dessa realidade. E desde então ele viu que não é preciso botar nenhum material de escrita, basta colocar o papel. E se formos ler, em outros casos, até mesmo o papel eles não colocavam. Os espíritos traziam o papel, aí tem que ler todo o material, né? Não vamos ficar aqui lendo, por transporte, que é um outro fenômeno também bastante expressivo. Ó, isso aí é o que está na nota, para a gente pesquisar, o pesquisou para nós, foi bem bom. Eu comentei, eu tinha uma lembrança, não estava bem certa da semana passada, mas eu lembrava que, assim, que a título de experiência, e semelhante a dele, que deixaram fechado, tinha até parece que foi num cofre, numerado as folhas, não sei o quê, e chaveavam, com várias pessoas dentro, chaveavam e deixavam a chave num lugar ali, sei lá, e depois aparecia escrito e coisa, mas em questão da experiência também, que nem a dele, semelhante, que eu não tinha lembrança que eu tinha lido alguma coisa sobre a escrita direta. A gente tem muita coisa para aprender, né? E o quão foi, assim, pesquisado e estudado, né, que eles fizeram no esvaziamento, estudam, para depois colocar no livro dos médicos, para a gente, daí a gente às vezes passa por cima nem analisa a questão, o quanto eles pesquisaram, analisaram. Você se aprofunda naquilo ali, para ter a certeza. Mas ter a certeza, não ficar no achismo. Sim. Podemos continuar? Então, vamos continuar, gente. Então, 148. A escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações espíritas, não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Frequentemente têm sido obtidas nas igrejas, nos túmulos, ao pé de estátuas ou de imagens dos personagens que se chamam. Mas é evidente que o lugar não tem outra influência senão a de provocar um maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento, porque está provado que ela pode ser obtida igualmente sem esses acessórios, e nos lugares mais vulgares, sobre um simples móvel doméstico, se encontram as qualidades morais desejadas e se desfruta da faculdade medianímica necessária. No princípio, pretendia-se que bastava colocar um lápis com o papel. O fato, então, podia até certo ponto se explicar. Sabia-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento dos objetos, que eles os agarram e os lançam, algumas vezes, através do espaço. Poderiam, pois, muito bem agarrar o lápis e deles se servirem para traçarem os caracteres, uma vez que lhes dão impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta, etc. Poderiam igualmente fazê-lo de um modo direto, mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária, e que bastava um simples pedaço de papel dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, os caracteres traçados. Aqui o fenômeno muda completamente de feição e nos coloca em uma outra ordem de coisas inteiramente novas. Os caracteres foram traçados como uma substância qualquer. Do momento em que se não forneceu essa substância ao espírito, ele mesmo a tem feita, composta. De onde a tirou? Aí estava o problema. Querendo se reportar às explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, aí se encontrará a teoria completa deste fenômeno. Nessa escrita, o espírito não se serve nem das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos dos quais tem necessidade, tirando seus materiais do elemento universal primitivo.
fazendo-o sofrer por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Pode, pois, muito bem fabricar lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum, assim como lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar um realce à impressão, como já vimos exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. Ao pastel deve ser uma tinta, né? Eu fiquei pensando, não pode ser substância igual ao pastel de comer, né? De comer não vai ser. Interessante aqui, né? Que pode ser de várias cores, né? Coisas escritas. Sim. Acho que falta esse 149. Não, eu peguei duas aqui ou não? Não, peguei duas. Não, tem o 49. Não, tem mais. Não, eu peguei duas juntas aqui, por exemplo, que eu estou curtinho. Depois tem outra próxima página. Eu posso terminar, então, esse capítulo. Vou ler? Não sei, o Deus teria alguma coisa sobre esse aqui? Eu acho que nós até já antecipei no comentário anterior, né? Mais ou menos aquilo, né? Uma coisa que nós não comentamos aí, ó. A escrita direta se obtém como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas por meio da concentração, da prece e da evocação. Uhum. Eu fiquei pensando, esse barão que nós mencionamos antes, ali, que o texto menciona, Uhum. ele fez uma experiência e deixava na gaveta, e talvez, não, por falta de médium, não acontecia. Eu fiquei imaginando por que não acontecia. Não tinha nenhum médium presente. Tem que ter um médium presente ou próximo, né? Além disso, tem que ter, não é que tem, é que é mais fácil com a evocação, porque o espírito não vai adivinhar que a pessoa quer que tal coisa aconteça. Assim como nenhum de nós adivinha o que um próximo queira, se ele não pedir. Aí prossegue, tem-se produzidos em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Porque se criam as imagens e as pessoas veneram e vão até o pé dessas imagens e oram por elas. E a gente vê relatos de pessoas que dizem receber milagres. Nós sabemos que milagre de derogação da lei de Deus não existe, mas existem coisas que nós não entendemos, mas pessoas conseguem curas que elas dizem milagrosas, porque não entendem, conseguem recuperar certas condições de vida que antes não tinham, em razão de se prostrarem diante de uma imagem. E alguém pode dizer, mas a imagem não tem poder nenhum. Isso é idolatria, mas ela representa a evocação de uma memória ou de alguma coisa que a pessoa soube. Por isso, na prece inicial, eu falei assim, vamos pensar em Deus, em Jesus, da forma como somos capazes. Porque nós não sabemos como é que foi Jesus apresentado na Terra. A gente vê as imagens que nos apresentam. E tem diversas, hoje tem películas, né, no cinema, na televisão, em todo que é lugar, com atores. Mas como ele era, a gente não sabe. A gente só sabe que era uma figura por excelência que representava amor e brandura no seu olhar. E Deus, então, não dá para ter a mínima ideia. Nós não temos noção, não somos capazes de entender o que é Deus. Uma vez, fazendo um desvio um pouco aqui, mas me ocorreu agora, um ateu disse que não acreditava em Deus. Não sei como é que tu acredita em Deus. Com outras palavras, perguntou o Divaldo Pereira Franco. Ele disse, mas eu também não acredito. Eu disse, como? Você, um espírito, não acredita em Deus? Ele disse, como é que eu vou acreditar naquilo que eu não entendo? Então, o que ele estava dizendo? Que acreditar mesmo, no sentido popular, vem de crença sem compreensão. Isso é fé cega. E o Espiritismo prega a fé racional. Então, se nós não entendermos Deus, vamos dizer que acreditamos, nós temos uma fé. E lá no Livro dos Espíritos, na primeira questão, pergunta, que é Deus? Não pergunta quem é, porque quem é seria humanizá-lo. Mas nós inconscientemente humanizamos, sempre que pensamos em Deus. Pensamos um homem, um senhor de idade, alguém que cuida de nós, nosso pai, inclusive chama de pai, né? Ele não sabe se ele é pai ou se é mãe, ele é criador. E daí os espíritos respondem, causa primária de todas as coisas,
inteligência suprema e por aí vai, né? Não diz a causa primária, inteligência suprema do universo. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos ter uma imagem do que seja Deus. Nas minhas reflexões, eu tenho, às vezes, entrado num beco sem saída, e os espíritos dizem para não fazerem isso, não vamos conseguir. Mas, inevitavelmente, às vezes eu fico pensando, né? O que é Deus? Mas aí a gente evoca, né? Na Igreja Católica e algumas outras tem a imagem de Jesus, e a pessoa olha aquilo e vê Jesus na sua mente, e evoca. E não é que Jesus venha, mas podem vir seus prepostos. E aí ele prossegue, ó. Evidente, porém, é que o local nenhuma influência exerce, além da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Enquanto eu li aqui, eu pensava, nos relatos do Êxodo, diz que Moisés ficou 40 dias, foi isso, no Monte Sinai. Então, pressupõe-se que a maior parte, claro que ele tinha que sobreviver, a maior parte desse tempo, ele estava reflexionando, no estado de concentração profunda. Me veio agora que isso, com a sua excepcional faculdade mediúnica, se é que os fatos aconteceram como ele relata, que permitiu esse fenômeno da escrita direta em pedra. Isso é mais espantoso ainda, porque pelo relato dele foi a fogo, né, que foi escrito na pedra. E nesses lugares em que se faz a evocação, há que se ter, como eu disse, a presença de um médium ou próximo, que ofereça material para que o espírito trabalhe. Mas não é que tem, pode acontecer, mas para facilitar é necessária a evocação. E quando e acontecem mais os fenômenos nesses ambientes que são túmulos, que são igrejas, ao pé de imagens evocadas, porque as pessoas vão ali, os que creem, e se concentram, fazem sua prece, lembram da pessoa. Isso cria um canal que facilita que o fenômeno se produza. E daí a realidade é registrada na história de diversos, registrada, né? Fora os que acontecem que ninguém registra, alguns por meio até, porque foi na Idade Média ali, houve uma grande perseguição às pessoas que tinham faculdade mediúnica, especialmente as mulheres, né? Taxavam-nas de bruxas, de feiticeiras, e condenavam-nas à fogueira. Então, muitos fenômenos ficaram desconhecidos por causa dessa perseguição absurda de ignorantes, né, ao longo da história. Hoje, nós estamos mais evoluídos, as leis protegem todo culto religioso, né? Por se acontece, a pessoa sai contando para todo mundo, daquela ali tinha que esconder para defender a vida, né? Hoje até o contrário, tem gente que não tem faculdade mediúnica e diz que tem para aparecer. Eu ainda essa semana vi um comentário de um expositor, não recordo o nome dele agora, eu acho que ele é da AME, Associação Médico Espírita, e ele disse assim que ele, não acredita, eu também não, que Chico Xavier venha se manifestar pelos médiuns que dizem que recebem ele. Primeiro, ele deixou um manancial de obras muito grande e criaria um grande problema assim, para a pessoa que recebesse o Chico Xavier de responsabilidade. E não há necessidade. E aí vem as pessoas trazendo mensagem dizendo que é de Chico Xavier para se projetar. Se fosse na Idade Média, a pessoa se esconderia. Hoje não, elas fazem questão, Chico Xavier veio falar comigo. Eu sou médium de Chico Xavier. E, na verdade, acredita-se, pela lógica, que a maior parte, se não todas dessas mensagens, sejam falsas, sejam mistificações. Por que ele não se manifesta com o Divaldo Pereira Franco, por exemplo, que era amigo dele? Sim. Interessante, né? Aí vem para um médium estranho aí aparecendo ele fazendo mensagem. E quando a gente vê na internet que tem mensagem que Chico Xavier mandou através de um médium,
Eu nem gosto de olhar, porque eu vejo que aquilo ali não é verdade. Não. Aquilo ali eles estão fazendo para querer. Ou às vezes é uma mistificação por parte do médium, do suposto médium ali, ou às vezes até por causa de um espírito, alguém com uma credulidade muito coisa, não leva análise e recebe uma comunicação como se fosse e não é. E às vezes, De duas uma, né? E muitos até já dão uma dica, que ele deu a comunicação de Chico Xavier, Chico com X e Xavier com CH. Olha só, né? Outra coisa, por exemplo, é a pessoa vir dizendo, eu conversei com o Chico, ele me contou tal coisa. Por que o Chico não publicou? Se fosse importante, ele publicava. Aí a pessoa usa o nome de Chico e se projeta. É o Chico que deu a comunicação para ele. Não, ele fala que conversou com o Chico quando o Chico estava encarnado ainda, né? Nas conversas que eu tinha com o Chico, ele contou tal coisa. E a pessoa se projeta. Tem que tomar cuidado. Continuamos mais um? Vamos continuar mais um. 149. Tal resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, reportado no capítulo 7, número 116, e sobre o qual já nos estendemos longamente, porque nele vimos ocasião de sondar uma das leis mais sérias do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que de um fato vulgar, na aparência, pode borrar a luz, tudo está em observar com cuidado. E isso é o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitar a ver os efeitos sem procurar-lhes as causas. Se nossa fé se consolidou dia a dia, foi porque compreendemos, fazei, pois, compreender, se quereis arregimentar prosélitos sérios. A inteligência das coisas tem um outro resultado, que é o de traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que até o presente sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave, a intervenção de uma potência oculta que encontrou nela um novo meio de se manifestar. Mas as comunicações que se obtêm assim raramente são extensas. São geralmente espontâneas e limitadas a palavras, sentenças e frequentemente sinais ininteligíveis. Foram obtidas em todas as línguas, em grego, latim, siríaco, em caracteres hieróglifos, etc. Mas não se prestam ainda para essas entrevistas continuadas e rápidas, permitidas pela psicografia ou escrita através dos médiuns. É uma complementação do que já foi estudado, né? Ele dá a impressão, porque como deve existir sempre, mas que na época, até como tinha um objetivo de estudo, de esclarecimento, depois, ali foi muito importante, como o barão que você colocou à disposição. Então, a espiritualidade, uma pessoa que tinha credibilidade, uma pessoa então, que tinha a capacidade de fazer um estudo um pouco já mais aprofundado, e bem num momento importante de esclarecimento. Então, hoje, digamos, nas sessões mediúnicas, cada centro tem um número de reuniões mediúnicas. Hoje aqui é uma comunicação muito breve, coisa, talvez para o espírito também é uma coisa que deve ser mais trabalhoso do que chegar ainda para uma psicografia. Então, já não tem aquela necessidade que teve nessa época, como foi muito importante para demonstrar e para estudo, e nós vemos a possibilidade, e como nada, não é que não acontece, mas na época eu acho que até tinha mais razão de acontecer do que hoje. Na época, com certeza foi útil, né? Muito útil. Pode ser experiências. Despertar curiosidade, interesse, né? E já ver os... E demonstrar também que não... Uma vez, quando tem interferência, assim, vem direto para a psicografia e psicofonia, é o médium, daí, então, ele dava uma gama de todos os tipos que daí não tinha como
como refutar tanta comprovação ali do... E eu acredito que aquele barão que fez as pesquisas, ele era o próprio médium que dava as condições para que surgisse a escrita direta ali, né? Como explicou ali. Normalmente tem que ter um médium próximo. Aquelas escritas. É uma possibilidade, só que deveria ter uma série de outras pessoas na casa, no local também, onde tinha, que pode ter sido outro. Que alguém foi, que era médium, né? Que aconteceu aquelas escritas porque tinha, né? Como se tratava de um barão, ele deveria, com certeza, ter empregado, né? Alguém... Eu acho que era bem... Talvez, uma dedução minha agora, que talvez nas tentativas anteriores não tenha conseguido, que não estavam presentes, talvez os médios ou o próximo. Esse fenômeno da escrita direta, ela traz para nós a confirmação da intervenção dos espíritos. Como disse o Marino, se nós pegarmos uma psicografia em que se escreve, pode alegar-se, não, é um médium que escreve, ele criou a habilidade de escrever mesmo sem olhar, ou mesmo com as luzes apagadas. Não é impossível que a pessoa crie essa habilidade, embora os textos longos e a rapidez com que se escreve, além do conteúdo do texto, que às vezes foge ao conhecimento do médium, digo o contrário. Mas não seria totalmente inverossímil essa hipótese de que o médium forjou. Agora, quando você pega uma folha de papel, sem fornecer material nenhum e aparece uma escrita, a não ser aquelas tintas, como é que se diz, simpáticas, né? Parece que esse é o nome, que nós comentamos no encontro passado, que poderiam produzir textos, isso é impossível. E quando a pessoa faz, ela sabe o que colocou. Não é outra pessoa que fornece o material. E, de repente, aparece uma escrita, isso prova de que existe alguma coisa por trás que precisa ser estudado. E os estudos de Allan Kardec conduziram ao entendimento de que os espíritos manipulam o fluido, que ele chamou, fluido cósmico, que a ciência chama de matéria primitiva, que está a estudar, inclusive. Agora tem o bóson de Higgs, que é a substância mais elementar que já encontraram, mas não se tem certeza ainda que é a mais elementar. Mas eles são capazes de manipular as substâncias e criar. Ele fala aqui na tabaqueira, que a gente estudou no encontro anterior, daquele espírito que aparecia com uma caixa de rapé e dentro tinha tabaco, né? Tudo isso criado pela mente do espírito. E aí a gente aprende que no mundo espiritual eles manipulam pelo pensamento. Deve ter alguma técnica. Na Terra também nós manipulamos primeiro pelo pensamento. Depois, como nós não temos a capacidade de interferir diretamente nos elementos, nós precisamos dos corpos físicos, dos humanos, e das ferramentas que criamos para manipular os elementos. E tudo que nós temos, eu fico surpreendido, eu vejo o que a gente tem em casa, e até o que a gente não tem, mas que gostaria de ter, tudo vem da Terra. E a Terra vem da onde? A Terra não existia. A Terra foi formada dessas substâncias cósmicas. E nós também trabalhamos sobre elas. Então, não é nada, assim, miraculoso, espetacular. Mas prova de que os espíritos podem agir. Se eles podem fazer uma escrita direta, sem intervenção do lápis, ou humana sequer direta, eles podem também modificar as propriedades da água e torná-la uma substância curativa. Isso vem criar nas pessoas uma maior confiança na possibilidade de se tratar com uma água, que em espiritismo, aqui no Brasil, chama-se fluidificada. Alguns entendem que seria mais certo dizer energizada, né? Porque fluido vem de água, ou líquido. Até eu vi se não me engano, não lembro o que foi agora, se pode ser, eu vou chutar. Mas foi um analista, palestrante espírita, que disse que na Europa eles têm dificuldade quando nós dizemos assim, água fluida, ou fluida. Eles ficam pensando assim, mas no Brasil a água não é líquida? Porque toda água é fluida. Mas então é fluida ou fluidificada, seria melhor dizer energizada. E aí existe uma polêmica. É o sentido duplo das palavras, né? Para a gente aqui, quando diz, a pessoa já tem a ideia de energizada, já é naquele sentido figurado, né?
Agora, para É que nós pegamos, né? letra daí Alguém traduziu e ninguém questionou e É. foi indo. Então, tem coisas que talvez para compreensão melhor, para nós aqui no Brasil, nós entendemos. Mas se você for fazer uma palestra na Europa, por exemplo, dizer, nós, para tratar a saúde, também fazemos uso complementar ou suplementar da água fluida. Eles não vão entender. O tradutor não vai entender. Eles vão dizer assim, lá no Brasil eles fazem e aqui a gente usa sempre, eles vão dizer. O tratamento complementar com água líquida, que é a tradução para eles, né? Mas assim, os espíritos só para concluir, os espíritos podem, e se houver um pedido, Jesus diz, pedi e obterei, batei e abrir-se-vos-á. Se nós pedirmos e criarmos um canal adequado, eles vêm e transformam a água numa substância salutar, assim como fazem, ou faziam, agora não tem mais necessidade, mas não quer dizer que não possam fazer a escrita direta. Criando, a gente diz o nada, mas não existe o nada. Criando através desta matéria cósmica aquilo de que necessitam para escrever, como tratar a saúde das pessoas. Porque tudo vem de uma substância primitiva única, através de modificações. Assim vem o veneno, como vem o remédio. E também, dependendo da dose, pode ser remédio ou pode ser veneno. Então, eles podem fazer isso, sim. E pessoas céticas dizem que não. Alguém diz assim, isso não é cientificamente provado. No Brasil, ainda bem que já faz algum tempo, mas não muito tempo, em que se admite o tratamento no SUS pela imposição de mãos, por exemplo, que até há pouco tempo era negado. Aí basta ter pessoas habilitadas que queiram fazer. Tem várias coisas que o SUS permite, por exemplo, a ozonioterapia, que é falado nos livros de André Luiz, se não me engano, eu acho que foi André Luiz, parece que até Missionários da Luz fala sobre isso, não tenho bem certeza. Ele fala sobre a asepsia de um ambiente em que um médium chegou embriagado e os espíritos tiveram um grande trabalho para fazer a asepsia do ambiente, porque era um fenômeno de transporte, parece que era. Ou algo parecido. Não, acho que era de materialização. Bom, o fato é que o médium tinha que ceder do seu ectoplasma. E esse ectoplasma poderia ser contaminado com as energias do ambiente. Então, eles tinham que fazer asepsia. Ele falava em ionização, daí ele fala que no futuro, quando as pessoas entenderem os benefícios do ozônio, vão adquirir grande avanço. E hoje já tem essa ozonioterapia. E o SUS é permitido. A dificuldade é encontrar um médico que queira fazer. Porque o SUS paga tão pouco para os médicos, eles ganham bem para fazer esse trabalho. Eles geralmente não trabalham em convênios, eles cobram. Hoje deve estar em média uns R$500, se não mais, uma sessão de ozonioterapia. Aí ele vai trabalhar no SUS, vai trabalhar o dia inteiro, talvez, para ganhar isso. Então, quase não se encontra, mas é permitido. E há pouco tempo dizia que a ciência não reconhecia, mas desde a Segunda Guerra se utiliza. A Rússia usa, Cuba usa, a Itália, o Egito, e muitos outros países já usam. A Alemanha usou na Segunda Guerra, porque não tinha antibiótico. Então, tudo isso os espíritos manipulam e nós podemos também, com o avanço tecnológico, o conhecimento, manipular. Não é crendice, não é ignorância, é um conhecimento mais aprofundado. E as pessoas aí fora, quando ouvem falar em fluidificação ou energização, zombam, porque não entendem. E Kardec, eu acho que mais adiante ele vai falar, né, na questão dos prosélitos. Já foi lido ou não, essa parte? Não, aqui não. Acho que é mais adiante. Hoje não. Bom, se não for aqui, é outra questão. Mas assim, já posso adiantar. Se for lido, já vou adiantando aqui. Quando nós abordamos... Eu acho que foi lido, pastor. É uma simples... não é uma coisa muito extensa, mas alguma coisa que querer fazer projetos ou coisa assim, nesse sentido. Passou assim. Agora, falando em fluidificação, eu lembrei que lá em Florianópolis tem um caminho que é lá na praia, que a gente... Quem vai por Bostão, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Tem uma santa que
ter, assim, assim, do corpo, de uma certa altura, dos ombros para baixo, cai uma água, sabe? E muitas pessoas chegam ali, fazem oração e prece, e aí um dia eu e o Marinho estava caminhando lá na praia, e eu peguei aquela água e passei nos olhos, que estava com problema nos olhos, e eu acho que é por causa da fé da gente que aquilo ali a gente recebe a cura, dali um pouquinho já estava boa. Digo, para ver o que é a gente ter fé nas coisas, né? Às vezes a fé que cura a gente, né? Não é milagre, mas é uma fé. E uma água fluidificada, que estava energizada e me ajudou. Pegou o remedinho já. E o remedinho já aproveitei enquanto estava caminhando. Jesus perguntava, não, ele dizia, a tua fé te curou. E ele perguntava, tu crês que eu te posso curar? Se a pessoa não acreditasse, ele não ia forçar. Então, seria violência de consciência. Vou te provar que eu te posso curar. Os espíritos não fazem isso. E eu não sei se foi hoje que eu li aqui, em algum lugar ali. Então, é interessante que nós saibamos a respeito dessas questões para podermos fundamentar. Alguém pode perguntar, mas você acredita? Aí a pessoa dizer, não, eu não acredito, eu sei. Sabe por quê? Aí tem que ter a capacidade de fundamentar, pela lógica. E isso é o melhor meio de fazer prosélitos. Não é impondo, não é criando absurdos, ou levando medo às pessoas. Se tu não fizer isso, vai acontecer tal coisa, tu vai ser degradado, ou vai para o umbral. Essas coisas não funcionam. A Igreja Católica já utilizou desse meio de uma forma mais agressiva, dizendo que as pessoas iam para o inferno, e muitas religiões tradicionais ainda dizem isso, e isso tem afastado as pessoas. As pessoas que pensam um pouco acabam desacreditando do pouco que acreditavam, e prefere acreditar mais na lógica de que tudo isso é conversa fiada, porque é contraditório. A própria Bíblia se contradiz. Tem os 10 mandamentos, nós acabamos de mencionar aí, que foi um fenômeno mediúnico, segundo Moisés, escrito em pedra, e em seguida o próprio Moisés contradiz com a lei humana o que está lá nos 10 mandamentos, que é não matar, admitindo a matança em certas situações, como punição. E aí, uma pessoa que estuda, um dos maiores difusores ele chama de materialismo, ou outra coisa, não é bem materialismo, mas é uma ideia, assim, de pessoas que não acreditam em Cristo, e nem na história da Bíblia, porque ele diz que estudou por 20 anos a Bíblia, é um profundo conhecedor. Ele diz que pretendia ser um pastor, mas encontrou tanta contradição que passou para o outro lado. Eu digo assim, esse cara é muito inteligente, porque eu vi alguns vídeos dele em que as pessoas que se dizem cristãs e vão lá debater, ele é aberto a debate na televisão, ele tem um canal de televisão nos Estados Unidos, e ele praticamente, entre aspas, massacra as pessoas pelo conhecimento. E alguns até se revoltam. Eu me lembro que uma vez um disse assim, se eu pudesse, eu ia aí e te dava um soco nessa cara gorda. E daí ele só deu um sorriso assim, mas o teu mestre não mandou dar a outra face? É interessante, né? Um ateísta, ele é um ateísta. E o canal dele, inclusive, tem lá ateísmo para crianças. A pessoa se veste com um aparato, como se fosse um padre, já para criar um deboche, né? E aí começa a falar umas coisas bem lógicas. Dizer assim, não acredite em Deus, acredite nos seus pais, pelo menos não pregam a violência, pregam a obediência, né? Mas eles querem dar a entender que só a ciência resolve as questões, a ciência humana. Não entende que a ciência vem de Deus, por falta desses conhecimentos. E nós temos que ter esses conhecimentos, para aí, então, nós podermos fazer prosélitos pela razão. Eu tenho certeza que esse senhor ateísta, não tenho o nome dele, eu ver se descubro um dia ainda para compartilhar com vocês, a título de conhecimento, se ele conhecesse ou se detivesse a ler um mês as obras do Espírito, não precisava os 20 anos que ele estudou a Bíblia, ele ia entender isso que nós estamos entendendo agora. Vamos condená-lo? Claro que não. Não sabemos também por que caminho andamos nas diversas encarnações, por que passamos.
O conhecimento, a inteligência, o conhecimento que ele tem, a hora que ele virar para o lado certo, vai que é um Fuca, como diz o ditado. Esse cara, eu vou te dizer, ele é uma pessoa assim convicta. Se nós formos criar um paralelo, claro que não sabemos a dimensão, Saulo também era uma pessoa convicta. Ele matava em nome da fé que ele professava, porque achava que os cristãos eram heréticos, eram pessoas que deveriam ser combatidas em nome de Deus, até que ele entendeu que estava equívoco. E graças a ele, eu acredito, e muita gente pensa assim, a ideia de Cristo se propagou pelo mundo. Então, são pessoas corajosas que defendem aquilo que eles entendem que está certo. É preciso esclarecimento. Nós também. Nós estamos nesse movimento porque nós entendemos. Eu vejo alguns dizer assim, fulano era espírita. Eu não conversei com um desses, né? Fulano era espírita e deixou de ser. Tem alguns até que combatem o espiritismo. Eu digo, será que era espírita? Ou era um admirador? Uma pessoa que estuda e entende? Ou ela diz que entende, mas eu duvido que alguém que entenda vai abandonar as ideias espíritas, que são as ideias de Jesus, né? Mas eu já vi um espírita aposentado, foi muito atuante, e depois, não, eu trabalhei 40 anos, agora eu estou aposentado. Se aposentou, né? Era um senhor já idoso, ele trabalhou muito tempo, foi um grande trabalhador espírita e tudo, eu sei que lá ele já bem idoso lá, ele se aposentou daí. Mas se aposentar de algum tipo de trabalho que tem na casa espírita, eu até acredito, mas assim, de ser... Falava com ele, não, ele dava o maior apoio e tudo, mas ele não ia mais, não participava, não, eu já me aposentei. Eu assisto os meus vídeos e às vezes eu faço uma autoanálise, né? A minha dicção não é boa. E a pronúncia já está ficando prejudicada em razão do tempo, né, para não dizer outras coisas. Eu digo, mas será que não era hora de deixar, de parar de falar? Daí eu olho o Divaldo falando. Divaldo, o maior orador do Brasil, né, e talvez da história do espiritismo. Com aquela eloquência dele, hoje ele não consegue mais ficar de pé. E ele tem todas as características de uma pessoa com bastante idade, ele tem 96 anos, né, por aí. Está quase com 100 anos. E esse é uma pessoa que é um exemplo para nós. Ele vai morrer ou vai desencarnar trabalhando. Enquanto tiver força para se comunicar, se comunica. No começo, ele até explicava, quando ele tinha aquelas tosses dele, as razões. Hoje ele não explica mais. Quem assiste já sabe, né, as causas. E não se envergonha disso, continua falando. Embora com bastante dificuldade, mas um cabedal de conhecimento que seria um desperdício não compartilhar conosco. Então, nós também, quando a pessoa se aposentar do trabalho remunerado, é aí que é a oportunidade de usar o tempo o máximo que puder para esses fins, né? Feliz de quem pensa assim. Agora, quem pensa, eu já me aposentei, será que aprendeu? É porque a pessoa se aposenta. Não, ele quis dizer que se aposentou do espiritismo. Do espiritismo, porque ele estava muito velho. Não, ele trabalhou bastante, ele depois era aposentado profissional, trabalhou bastante tempo, ele já estava bem idoso e tudo. Dos trabalhos. E daí ele se afastou assim, mas como ele era uma liderança, eu acho que na cidade, talvez por muito tempo, era talvez o líder do movimento espírita na cidade e tudo, e depois ele chegou lá, já chegando... acho que em torno de 80 anos, 80 e pouco, de repente aí não foi, mas ia lá, visitava, ele até conversava sobre o espiritismo, a convicção era a mesma, só que daí, no movimento espírita, ele se aposentou. Mas com certeza ele continuou espírita. Sim, não, mas eu digo assim, do movimento de qualquer coisa, não ia numa sessão espírita, assim, passava. Nem na palestra. Depois que ele parou, ele ficou anos que não foi numa palestra. É que nem nós, quando a gente morava em Porto Xavier, não tinha casa espírita, mas nós não deixamos de ser espírita. O Raul Teixeira, por exemplo, o Raul Teixeira teria tudo para se acomodar e ficar só ouvindo. Ele, com grande esforço, está voltando a falar, e nas suas limitações ele traz a sua mensagem, inclusive em congressos. Então é preciso ter coragem. Alguém que viu o Raul Teixeira falando com a eloquência dele, com português perfeito, de repente apresenta dificuldade, mas não parou.
Eu acho que o nosso horário aqui está chegando, o pessoal está chegando ali já para a reunião também. Ali o Wilson tem que ser deslocado lá, hoje está bom de nós Encerrar. dar jeito de fazer o encerramento. Bom, então convido aos irmãos a nos levarmos o pensamento, agradecendo por este momento em que estamos aqui neste banquete espiritual, participando com a espiritualidade maior e os irmãos estudiosos da mediunidade que aqui estão, e que possamos levar daqui essas energias de paz, de tranquilidade, que neste convívio entre nós e com os espíritos superiores, nessa transmissão de energias, que possamos sair daqui melhor, mas distribuí-la por onde formos, com aqueles que conosco convivem e aqueles que por nós passarem, possamos transmitir essas cargas de positividade e também, durante a semana, tenhamos toda a proteção para seguirmos a nossa caminhada, cumprindo com a nossa missão ou com as nossas metas para essa encarnação. Com a certeza de que estamos e continuaremos bem amparados. Em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Sim, seja.